seja o domínio pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, irmãos. Glórias a Deus nas alturas. Estou aqui eu, missionário Manuel Tombi, realizando vários estudos, e estou colocando neste canal @pr.manueltombi, @pr.manueltombi. No YouTube você visualizará esses vídeos. São vários vídeos, mas todos uma bênção de Deus. Por que uma bênção do Senhor? Porque o meu objetivo e propósito aqui é que você encontre Deus. Porque de outra maneira, em vão são as minhas palavras. O meu objetivo, o meu foco, o meu propósito é que você encontre Deus. E como encontre Deus? Através da pregação, porque a pregação traz a fé. Eu estou falando da palavra de Deus para que você tenha fé, para que nós possamos ter fé, porque a fé move montanhas, moinhos e tudo mais. Porque a fé é o poder de Deus, a fé que cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso é muito bom. Você que está agora me visualizando, você está com a Bíblia aí? Vamos ler um pouco da palavra de Deus? Vamos ler, aleluias. Deixa eu visualizar aqui. Vamos ler o livro de 1 João. Quem não gosta de João, hein? João, profeta amado pelo Senhor, escreveu essas epístolas, essas cartas, e deixou para nós, seres humanos, através... Lembra do vídeo anterior? Toda a profecia foi dada por Deus através de homens movidos pelo Espírito Santo. Você entendeu? E João foi um deles. Agora vamos ler João capítulo 3, versículo 24, que diz assim: olha o que diz, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Deus não vendeu, Deus não deixou a banda voou, como diz lá, não dei aos porcos as vossas pérolas. Deus, Ele deu. Aqueles que pediram, aqueles que buscaram, aqueles que clamaram, Deus dá-me teu Espírito, aí Ele deu. Por isso que disse, derramarei sobre toda a carne do meu Espírito, mas aqueles que pedem, aqueles que desejam, Ele diz assim, e aquele que guarda os mandamentos dele está, e nele, nisso conhecemos que está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João capítulo 3, versículo 24. Vamos ler outro versículo de João? Pule uma folha aí, ou na mesma folha, depende da sua Bíblia, mas João capítulo 4, versículo 2. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo Espírito que confessa que a carne ela é deste mundo, que aqui está segundo os rudimentos deste mundo, e que Cristo se fez carne, entrou dentro de uma virgem humana, como diz lá, alma vivente, criatura de Deus, entrou dentro de uma virgem que buscava a Deus, que amava a Deus, entrou dentro dela, formou-se homem e teve a capacidade de, ele teve a capacidade de, como homem, sujeito às vontades humanas, sujeito à vontade humana. Sim, Jesus teve vontade, ele comeu, ele bebeu, ele andou, ele pulou. Jesus, ele habitou aqui, neste mundo,
como homem, por isso ele disse, o Filho do Homem, ele habitou aqui, sujeito a este mundo, mas com um propósito de fazer exclusivamente a vontade de Deus. E o que diz? Ele foi lá até João Batista, se batizou como homem, o Espírito Santo veio e desceu sobre ele, aí ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar a liberdade aos cativos. Ele fez a vontade de Deus, ele sim recebeu de Deus o Espírito, porque, irmãos, é muito importante você saber que Pai, Filho e Espírito Santo têm o mesmo propósito. Vamos ler um pouquinho avante aqui. Vamos ler em nome de Jesus Cristo. Vamos ler 1 João capítulo 5, versículo 8. Vamos ler, para você entender o que eu quero te dizer. Cadê aqui? Vamos lá. E 3 são os que testificam na terra. Vamos lá. E 3 são que testificam na terra. O Espírito a qual eu estou te falando, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o que eu estou te dizendo, que testifica que Deus é Deus, que leva você a ter Deus. São 3 os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. A água é o batismo de João, o batismo das águas, por remissão de pecados. O sangue derramado na cruz em favor de muitos. 1 João, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Por isso que nós tomamos a Santa Ceia. Lembra da Santa Ceia? O copinho com um pouquinho de vinho, o cálice do vinho. Você toma e você testifica: Deus, obrigado por o Senhor ter morrido na cruz por mim. É o sangue dado em favor de muitos, para remissão de pecados, para o Espírito Santo descer em você, para que o Espírito Santo possa descer em você. Não tem outro caminho. É preciso se batizar, é preciso se batizar, é preciso participar das ceias, principalmente da primeira ceia. É preciso se batizar. Principalmente é preciso se batizar. Há 2 maneiras de você receber o Espírito Santo. Primeiro, no batismo nas águas, quando alguém lá, o profeta ou a profetisa, um servo ou uma serva, ou seja, o servo de Deus, o Filho de Deus, seja quem for, apóstolo, presbítero, diácono, evangelista, pastor, apóstolo, bispo, todos eles, missionário, ou profetas ou profetisas, todos esses com esses cargos aí, ele pega você e ele batiza você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 que testificam no céu, são 3 que é do céu e 3 aqui da terra: Pai, Filho e Espírito Santo. Você aceita Jesus, aí você fala lá o que você, abre o seu coração, alguém te pega, desce você nas águas, tá entendendo? Desce você nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí batiza você, aí você tem ali naquela hora, a possibilidade daquele exato, exclusivo momento, você receber o Espírito Santo. Há uma grande chance, eu digo 90% de você receber o Espírito Santo ali, naquele momento. Há uma grande chance de você receber o Espírito Santo naquele momento. Como André, como os homens batizaram no passado, como lembra de Felipe, do eunuco, lembra de Paulo, quando foi batizado lá na rua direita. Então você tem uma grande possibilidade de, naquele momento do batismo nas águas, receber o Espírito Santo. Mas nem todos recebem o Espírito Santo na hora do batismo nas águas. Por que não recebeu o batismo do Espírito Santo? Não recebeu o Espírito Santo no batismo das águas? Primeiro,
por falta de crença. Segundo, porque não se arrependeu dos seus pecados. E terceiro, porque não desejou a mudança. Não creu, não se arrependeu e não desejou, mas foi batizado. Essa criatura que foi descida às águas e não recebeu o Espírito Santo naquele momento do batismo, possa ser lá na frente que eles venham a receber o Espírito Santo como? Através do vale da morte. Através do passar pelo vale da sombra da morte. Porque está escrito, aquele que não vem por amor, vem pela dor. Está escrito. Aquele que não aceita o Espírito Santo por amor, que é na hora do batismo nas águas, a possibilidade de receber o Espírito Santo por amor, por vontade própria, por desejo, pode receber pela dor. Aí passa dificuldade na vida, passa pelo vale da sombra da morte, sofre, tem umas horas, é perigoso desviar do Evangelho, voltar para a igreja todo arrebentado, todo amargurado, todo sofrido, doído, aí volta para o Evangelho, volta para o caminho de Jesus, na dor e no sofrimento. Pelo menos voltou, né? Lembra de Pedro? Pedro, ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo não desceu em Pedro. Mas Pedro negou Jesus. Aí Pedro foi, clamou, chorou. Pedro chorou, irmãos. Pedro chorou amargamente. Aí o Espírito Santo veio e desceu sobre Pedro. Você entendeu? O Espírito Santo veio e desceu sobre ele. Mas por quê? Porque ele recebeu na dor. Ele recebeu ali, irmãos. Ele recebeu. E são muitos, né? Muitos irmãos recebem o Espírito Santo na dor. Teve a oportunidade, a possibilidade de receber o Espírito Santo na hora do batismo nas águas, mas não dentro de si, dentro de sua alma, não tinha um desejo de encontrar-se com Deus. Aí recebeu depois, mas com sacrifício, com lutas e dores e sofrimento. Eu conheci vários assim. Eu conheci vários que na hora tiveram a oportunidade de ser cheios do Espírito Santo e não receberam. Aí foram, ficaram na igreja, desviaram da igreja, desviaram do Evangelho, aí vieram com dor e sofrimento para o Evangelho de novo. Vieram todo massacrado, mas que bom que vieram. Que bom, porque está escrito, enquanto a vida há esperança. Não lembra do profeta, lembra do rei Davi? Enquanto o filho estava vivo, ele estava ali, ó, lutando. Morreu, acabou. Então a esses que voltaram para o Evangelho, nem dor e sofrimento, mas voltaram, Deus dá a possibilidade, a oportunidade de eles receber o Espírito Santo. Então, missionário, há uma necessidade de batizar de novo? Não, porque só existe um batismo. O batismo não é da igreja, o batismo não é de religião nem de seita. O batismo é de Deus. O batismo veio de Deus através do profeta João Batista. Preparará o caminho para o Senhor. Preparareis o caminho para o Senhor. Às vezes é preparado o caminho de Deus, naquele momento Deus entra em você. Mas você não permitiu que ele entrou naquele momento? Tomara que você encontre de novo lá na frente. Mas qual é a finalidade e o propósito? É você encontrar-se com o Espírito Santo. Encontrar-se com Deus. Seja na hora do amor ou na hora da dor, eu prefiro o amor. Todavia eu recebi na dor. E muita dor. Põe dor nisso. Põe dor nisso, irmão. Mas o importante é que Deus teve misericórdia de mim. E de muitos aí Deus tem misericórdia também. Porque a misericórdia do Senhor dura entre 1000 gerações. Então se você vai se batizar, se você está numa igreja e você pretende se batizar, eu aconselho você desejar Deus, desejar Deus já, para quando você for te batizar, o Espírito Santo entrar em você naquele momento. Porque se entrar depois, irmão, aí é com dor e sofrimento. Mas o importante é entrar. Aí ele diz assim,
E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Aqui cai toda aquela heresia, irmão, das pessoas. Que pena dessas pessoas que não crê que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Não crê que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Se coisas humanas como água e o sangue, que nós temos o sangue, água que nós bebemos, e o sangue que sai do nosso corpo, que está no nosso corpo, que habita aqui na terra, testifica num só propósito, junto com o Espírito Santo. Imagine Deus que está no céu, junto com o seu Filho e o Espírito Santo, com um só propósito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são três em um só, são três com um só propósito. Qual é o propósito dos três? Do Pai? Que todos se salvam. Esse é o propósito do Pai. Qual é o propósito do Filho? O nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos se salvam. Qual é o propósito do Espírito Santo? Que todos se salvam. Que todos venham se salvar. Então, os três unidos numa só firmeza de propósito, unidos num só objetivo: salvar nós. Que salve a você, que salve a mim, que nós todos venhamos se salvos, irmãos. Busca o Espírito Santo. Eu te imploro de todo o meu coração, busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo enquanto se pode achar, irmãos. O tempo está se estreitando. Dá um abraço. Um abraço do seu amigo, amado missionário Manuel Tombe. Um beijo a todos, em nome de Jesus.